Olá, meu nome é Leandro Dourado e hoje a gente vai falar sobre possíveis temas de redação que cairão nos vestibulares em 2021. Roda a vinheta. Vamos bater um papo cabeça agora, aconteça o que aconteça. Pare, pense. Hoje nós iremos falar sobre possíveis temas que cairão nos vestibulares de 2021, com base no que a gente tem estudado em outros vestibulares, com base no que aconteceu em 2020 no Brasil e no mundo. E em cima disso a gente vai falar de uma forma geral para que você não possa ser pego de surpresa quando for fazer os temas. Então o primeiro tema, como obviamente não poderia deixar de ser, coronavírus. É um tema que provavelmente cairá em algum vestibular. O que a banca examinadora quer saber de você? Não quer, desde que você tenha um conhecimento razoável, não precisa ser um médico sanitarista profundamente conhecedor do tema. Mas dentro do coronavírus, o que a banca pode pedir para a gente? Bom, primeiro, podemos entender como se dá o papel do Estado com o coronavírus. O Estado tem legitimidade para permitir que as pessoas se movimentem, o Estado tem legitimidade para mandar as pessoas ficarem em casa, o Estado tem legitimidade para fechar comércios, para decidir o que pode funcionar, o que não pode, que horas, até que horas. Então, essa é o coronavírus do ponto de vista político do Estado. Qual é o papel do Estado na política pública relacionada ao coronavírus? Podemos também falar quais as consequências, aí nós vamos falar da questão econômica, né? O que aconteceu na vida da população? Bom, se os comércios fecham, automaticamente o desemprego aumenta. O desemprego aumentando, as pessoas consomem menos. As pessoas consumindo menos, mesmo aquelas pessoas que estão trabalhando, não conseguirão vender seus produtos como anteriormente. Pelo menos os produtos que a população em geral tem acesso, né? Não considerando aí os produtos de alto poder aquisitivo. Então, do ponto de vista econômico, quais serão as consequências do coronavírus, né? Dizem muitos que provavelmente será a maior crise que nós vivemos desde a grande crise de 1929 nos Estados Unidos, que afetou o mundo inteiro. E a politização, né? Do ponto de vista macro da política, não somente da política governamental. Diferentes visões sobre o que a ciência diz deve ou não deve ser levado em consideração. Será que os políticos têm mais propriedade para falar sobre o coronavírus do que os médicos especializados na área? Aí vem a politização, né? Um outro tema que pode cair é a polarização da política, né? Nós vemos aí de 2015 para cá um aumento das políticas ultraconservadoras nos Estados Unidos, na América Latina, ao redor do mundo, na Ásia. Políticas, quando existe a crise, o normal, o caminho natural da história da humanidade é que cada país volte para si mesmo. Então você tem um pensamento um pouco mais conservador vindo à tona. Vários temas são levados, como a política de imigração, você não permitindo que imigrantes venham, porque no imaginário das pessoas, esses imigrantes poderão pegar os postos de trabalho dos habitantes nacionais, uma valorização do que é interno do país, de uma maneira geral. Você tem uma política de combate, de conflitos maior, e como é que se dá isso a nível mundial? O terceiro tema que eu gostaria de falar, que é uma possibilidade real de cair, é o tema do aborto, né? É um tema que já vem sendo levado em consideração e tratado na Europa
e nos Estados Unidos e de uma forma mais recente na Argentina, sendo institucionalizado o aborto. Então é importante você ter um posicionamento com relação a isso, entender quando começa a vida, tem ou não tem a mulher direito de decidir sobre o filho que carrega no seu ventre. Esse é um tema também recorrente cada vez mais quando algum país da América Latina se movimenta e aprova uma legislação nesse sentido, é um tema que muitas vezes vem à tona. Um outro tema é o tema do Big Brother Brasil, né? Gostemos ou não gostemos, é um tema muito polêmico e nessa edição nova com cantores, né, como a Carol Conká, como o Projota, queira ou não queira, mexeu muito com as pessoas e não tem como a gente falar dessa edição do Big Brother Brasil sem falar da questão da negritude, do poder de fala, do negro, do racismo estrutural, do racismo institucional, de como nós lidamos com os artistas que nós somos fãs e quando a gente descobre, vendo o dia a dia desses artistas que muitas pessoas se decepcionam, que esses artistas não eram tudo que eles gostariam que fossem ou tem uma postura um pouco mais de intolerância, tem uma postura de chacota com alguém que é um pouco mais humilde, enfim. Então esse tema do Big Brother Brasil também é um tema muito recorrente. Um outro tema que a gente precisa falar é a crise política norte-americana, né? Não foi pouco que aconteceu, essa passagem de poder do Donald Trump para o Biden não foi uma coisa comum. A democracia norte-americana foi colocada em xeque desde a época do George Floyd, né, aquele negro assassinado por um policial. Os conflitos já estavam ali à flor da pele nos Estados Unidos. E quando o Trump, então, se coloca numa posição de que as eleições foram fraudadas, que ele se levanta e diz que as eleições foram fraudadas, aquilo insuflou seus partidários de extrema direita, inclusive depois ele incentivou esses opositores a invadirem o Capitólio, que é o parlamento norte-americano, e algumas pessoas morreram e ficou uma cena emblemática daquele rapaz com aquele chifre lá, e parecia um viking no centro do poder norte-americano. Então não tem como a gente falar de política internacional e não falar desse conflito, dessa nova ordem mundial que ninguém sabe se veio para ficar ou não, de um debate entre esquerda e direita, desse confronto entre radicais e pessoas moderadas ou pessoas de esquerda. Bom, a questão do clima também é uma questão que sempre vem à tona. Aí alguns organismos internacionais, alguns países se colocando numa postura bastante dura com relação ao Brasil, dizendo que se o Brasil não conseguir reduzir as queimadas e não melhorar a sua forma de tratar o meio ambiente, alguns produtos brasileiros poderão ser boicotados. E isso numa questão mais específica e contra a questão também da macroecologia, né, do aquecimento global e das queimadas, das espécies em extinção, de como cada país está tratando disso de uma maneira geral. Bom, esses eram os temas que a gente achou que muito provavelmente algum desses temas ou algo parecido cairá na redação. Se você gostou de algum tema específico, coloca aqui, escreve aqui, comenta que a gente pode se aprofundar em algum tema em específico para te ajudar na sua argumentação quando você for fazer a sua redação. Pedir também aí para você se inscrever no canal, dar o seu like e sempre que possível fazer seus comentários, e a gente vai, de acordo com a vontade de vocês, a gente se propõe aqui a falar mais especificamente sobre algum tema para que você possa desenvolver da melhor maneira possível sua redação. Beleza? Então é isso. Uma boa prova para você que vai fazer o vestibular
e a gente se vê aqui no nosso canal. Valeu, um abraço.